Léo. Valeu, Bruno. Obrigado, querido. Faz o seguinte, galera. Pessoal, vamos revisar o que a gente estava vendo sobre eletrodinâmica. Já me pediram um exercíciozinho aqui bem propício sobre essa parte. E antes de fazer o exercício, eu vou revisar. Na outra sala aconteceu o contrário, só estava bem agoniado. Eu acabei fazendo exercício antes. Também é uma alternativa, né? Mas de repente, como a gente faz 2 semanas, aliás, que não se vê, né? É importante antes de começar a fazer o exercício, para que todos possam aproveitar, a gente dá uma revisada na parte mais importante. Do exercício? Isso. O exercício que eu corrigirei futuramente é página 75, exercício 64. Certo? Galerinha, olha só. Ainda no volume 3 e já entrando no volume 4, isso aqui já é volume 4, ó. Ou seja, na última aula eu já cheguei a beliscar no volume 4. Só que a gente não precisa ter pressa também para migrar um para o outro, que é bem natural essa passagem. Primeira coisa de tudo, 20 segundos para tu determinar o sentido real e o convencional da corrente elétrica. Mas pensa para ti, para o colega poder fazer também. 20 segundinhos, quero ver se tu lembra. Sentido real e convencional. Faz dentro da tua cabeça para o colega poder fazer também. Eu acabei de pedir, Cacilda. Dificuldade, né, galera? Muito bom, garoto. Bola? É isso aí. Grandão, pequenininho. Antigamente se achava que quem passeava dentro do fio eram umas coisinhas positivas. Os opostos? Os iguais? Essas baguinhas positivas vão para lá. Então eu descobri que o sentido horário é o convencional. E portanto os elétrons passeiam no sentido oposto, que é o sentido real. Isso está resolvido? E é fundamental ter essa capacidade. É uma coisa simples, mas já é um diferencial para o vestibular. Show de bola! Sentido convencional, que nesse caso ficou horário, e sentido real, que nesse caso ficou anti-horário. É sempre assim, né, professor? Não viaja. Só de eu mudar o mais e o menos ali, né? Muda tudo. Tem que analisar cada situação. E é bem simples de fazer esta análise. Só que agora que nós estamos trabalhando com eletrodinâmica, já que os elétrons vão migrar por dentro do fio, a gente tem que aprender a calcular a intensidade de corrente elétrica. Como é que se mede essa intensidade de corrente elétrica que eu vou representar por I, devido ao primeiro nome? Só que daqui a pouco a gente chama de corrente elétrica, e daqui a pouco de corrente. Tem que lembrar que é o I. Tu pega a quantidade de carga, que é medida em coulombs, e divide variação do tempo, sistema internacional, segundos. E quando eu divido coulombs por segundo, eu obtenho a unidade de corrente elétrica, que é o famoso ampere. É isso mesmo. Ampere. No começo é natural a gente esquecer do nome das unidades, né? Mas depois de vários exercícios feitos, uma meia dúzia, digamos, tu já acostumou com as unidades. Até porque o ampere é uma unidade mais do nosso dia a dia, comparado com coulomb. Acredito que no dia a dia ninguém vê coulomb, né? Agora ampere, qualquer aparelho, qualquer etiquetinha de aparelho, qualquer abridinha lá no quadro de luz de casa, né? Tem um ampere na nossa frente. Show de bola. Só que só conhecer a maneira de medir corrente elétrica não é o suficiente. Para a gente poder entender os circuitos elétricos melhor, a gente tem que ir para o laboratório e fazer alguns testes. O primeiro cara que fez isso de maneira mais organizada foi o Ohm. Na aula passada colocou o contrário. O quê? Colocou o real, era Mudou o desenho. Foi o que eu acabei de falar, né? Dependendo do desenho muda, né? Então vamos ver o desenho de vocês. Ó, o mais... Exatamente, exatamente. Ó, os iguais se repetem, tá certinho, ó, bem certinho. Então... Mas aí muda o nome disso daí. Muda o... Não, é que assim, ó. Eu vou reproduzir esse desenho. É esse aqui, né? Esse tá certinho ali, é isso. Ó, galera, na aula passada, como é bom
isso acontecer, isso é muito bom acontecer. Na aula passada foi esse o desenho que eu usei, certo? Aí a gente pega bolinhas positivas, que o pessoal antigamente não sabia como é que era o átomo, eles chutaram, deve ser uma bolinha positiva. Os opostos se atraem, os iguais se repelem, portanto, o sentido convencional neste caso é o anti-horário e, portanto, o sentido real. Isso foi justamente por isso que chegou um determinado momento aqui que eu falei, e é sempre assim, né? Aí eu logo, não é sempre assim, porque depende da posição dos polos. Ah, professor, mas está igual os polos ali, ó. Pois é, mas ele estava em cima, né? Agora ele está embaixo, então o que era a direita para um vai ser direita para o outro, vai ser o contrário. Concorda comigo? Certo? Por isso que não adianta querer decorar, gente. Não adianta querer decorar se é horário ou anti-horário. Não existe isso. Cada situação pode ter um sentido diferente. Tens que desenhar o mais e o menos, largar as bolinhas positivas e lembrar que os opostos se atraem. Cuidado com isso. Não tem regra geral para isso. Tens que fazer na hora para ver o que é o que. Galerinha, olha só. Nós vamos aqui no laboratório mais uma vez fazer um teste. Eu desenvolvi equipamentos que têm o nome de voltímetro e amperímetro. O que faz o voltímetro? Mede a voltagem. O que faz o amperímetro? Mede a corrente elétrica. Eu vou botar aqui 10 volts. Como é que vai fazer isso, professor? Existem equipamentos nos laboratórios chamadas fontes de tensão variável. E tem um botãozinho. Dependendo do botãozinho que tu vai girando, a voltagem vai mudando. E eu botei, deixa eu ver, exatamente 10. E aí eu olho para o meu amperímetro e vejo que tem 2 amperes. Coincidência, né? 2,0000 amperes. Olha que bonito o laboratório virtual. Aí depois eu vou lá e aumento a voltagem para 20 volts. Vai lá. E deu 30 volts. Caramba! Eu percebi que quando eu dobro a voltagem, dobra a corrente. Se a corrente triplicou, é porque a voltagem triplicou. Ohm fazendo isso. Aí o Ohm tirou esse resistor, botou outro, fez um outro estudo. Continuou percebendo que dobrando a voltagem, triplicando a voltagem. E ele fez isso com uma série de materiais diferentes, de dezenas de metais diferentes. E ele sempre achava a mesma coisa, que a corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à voltagem. Aí ele escreveu uma lei. Essa lei, tu podes dizer que a corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à voltagem, ou dá no mesmo que dizer que a resistência elétrica de um resistor apresenta valor. Não entendi, professor. É o seguinte, meu querido. Uma maneira de medir a resistência elétrica desse dispositivo, que é o resistor, é fazer a divisão da voltagem pela corrente. Nesse caso hipotético, quanto é que vai dar a resistência? Vamos ver. 10 por 2, que é igual a 20 por 4, que é igual a 30 por 6. Ou seja, a resistência em todos os casos apresenta um valor constante de 5 ohms. Ou seja, volt por ampere, a gente puxa o saco de um outro cientista e chama de ohm. No começo é natural tu esquecer o que é esse ômega grego aqui, certo? Mas daqui a pouco, de tanto ler o ohm para baixo, o ohm para cima, tu decora. Ohm. Agora olha só, galera. Isso aqui não é a primeira lei de Ohm. Isto aqui é a definição de resistência elétrica. Resistência elétrica. A primeira lei de Ohm diz que a resistência elétrica apresenta um valor constante, só que o Ohm se arrombou. Ele, de tanto testar, descobriu que tinha materiais que não obedeciam à lei de Ohm. Exemplo desses materiais? Isso, querido. Galho e silício são os materiais que são semicondutores, lembra? Os semicondutores, aqueles materiais que a gente usa para fazer chip de computador, certo? Tua vida, depende disso hoje atualmente, concorda comigo? Então olha só, primeira lei de Ohm, perceberam que não era uma lei, que não era válido para todos os materiais, só que a comunidade já estava tão feliz com essa lei, ela era tão usada no dia a dia, tão importante, que eles resolveram dar uma mexidinha na lei para ela continuar sendo lei. Aí eles escreveram: todo resistor ôhmico apresenta resistência, isso, ou
todo resistor ômico, a corrente que o percorre é diretamente proporcional à voltagem aplicada a ele, certo? Então, podemos resumir dessa maneira, resistência elétrica constante. E galera, com essas duas formuletas que a gente acabou de ver, a da corrente elétrica e a definição de resistência elétrica, dá para resolver um mundo de exercícios. E a colega pediu um bem propício, eu vou começar usando esse exercício de exemplo. Aliás, antes disso, eu não gosto de usar a fórmula nesse formato, tá galera? Tá dividindo, passa? Acho que é bem mais prático tu sempre partir dessa posição. V igual a R vezes I. Eu chamo de fórmula sagrada dos circuitos elétricos, porque ela resolve quase tudo. E vai nos acompanhar até o final do ano. E aí eu te faço um desafiozinho bem rápido. Vou te dar 2 minutinhos para tu responder essa pergunta aqui, ó. Para os circuitos abaixo, determine a grandeza incógnita. Esse aqui, pessoal, seria o exercício nível 0 de eletrodinâmica. Fazer 3 circuitinhos bem bobinhos aqui. Tá bravo. E te digo, ó, a voltagem é 220 volts. A resistência elétrica é 20 ohms. O que será que está faltando? Aí tu te vira. A voltagem é 110 volts. Tem uma corrente de 5 amperes. Ó, pai, o que eu vou calcular? A resistência elétrica é 24 ohms. A corrente elétrica é 2,5 amperes. Quero ver, te dou 2 minutos para responder a essas questões que são o nível 0. Se tu não conseguir fazer essas, não temos chance de tentar qualquer outra. Então primeiro nós temos que aprender essa questão. Aí depois a gente passa para o nível 2. Vamos que vamos.